Muito boa tarde, está começando mais um Boletim Legislativo, sempre com os principais assuntos da Câmara e também da nossa cidade. Hoje a gente vai falar de saúde, e a saúde do coração, viu? Um dado mostra que houve um aumento preocupante nas internações em decorrência de infartos. Daqui a pouco a gente te explica melhor esse assunto. E para começar o Boletim Legislativo de hoje, a gente fala sobre a audiência pública que aconteceu aqui na Câmara ontem, sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Na ocasião, os moradores conheceram melhor a proposta e deram sugestões. Confira. O plenário da Câmara recebeu a população para uma audiência pública sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2024. O encontro teve como objetivo apresentar a proposta base da Prefeitura e colher sugestões da população. No ano que vem, a previsão é que a arrecadação seja de 4,6 bilhões de reais, aumento de 17,87% em relação ao ano anterior. A nossa arrecadação aumentando aí na casa de 17%, é bastante significativa. A gente vai aí para 4 bilhões e 600 milhões de reais, é uma quantia considerável. Não é infinito, são 4.600, não são 10, né? São 4.600. Mas sim, a Prefeitura vai conseguir então, sendo aprovado o projeto, a Prefeitura consegue então executar diversos projetos, além do custeio do serviço normal da Prefeitura, diversos projetos, como nós colocamos no slide aqui, a Sebastião Gualberto, Lívio Veneziane, dentre outros tantos, os projetos da Linha Verde Leste, dentre outros tantos. A audiência pública foi presidida pelo vereador Roberto do Eleven. As vereadoras Amélia Naomi e Dulce Rita também participaram e deram sugestões para a composição do orçamento. As principais reivindicações da população estão ligadas à regularização de bairros, melhorias no sistema viário e de transporte público, construção de novas unidades de lazer, dentre outros. Primeiro foi a regularização de bairros, vários moradores do Majestic da região leste estiveram presentes. Também sobre o transporte coletivo, que tem que melhorar o transporte coletivo. Outros moradores colocaram aqui o problema, outra moradora colocou o problema aqui do Jardim América, que o Jardim América tem uma área enorme, ela defende lá que tenha ou uma UBS ou um parque, mas tenha uma utilidade nessa região que tem vários condomínios. Também apareceu as propostas nossas, minha e da Dulce Rita, do Centro para Autista, ela defendeu, também defendi. Novas sugestões para a LOA poderão ser encaminhadas até o dia 16 de novembro por meio de um formulário digital disponível no site da Câmara ou protocoladas por escrito presencialmente na divisão de expediente do Legislativo. Todas as contribuições serão analisadas pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento do Legislativo e podem originar emendas à proposta em tramitação. A participação dos moradores é fundamental para que o futuro da cidade atenda a toda a população. Sem dúvida, inclusive no início das audiências desse ano, nós trouxemos alguns exemplos de solicitações que foram feitas em anos anteriores, não necessariamente no ano anterior, mas em anos anteriores, como por exemplo a unidade do Conselho Tutelar Sul, como diversas essas obras de recapeamento, são pedidos da população de melhorias viárias, enfim, tudo isso é levado bastante em consideração. Sim. Os vereadores podem fazer emendas pelas comissões. As comissões de Justiça e de Economia, ela tem o poder de ouvir tudo isso que está gravado e fazer emendas no projeto. Isso é muito importante. Pois é, a LOA é uma lei muito importante que precisa ser debatida com a população. Afinal de contas, é através dela que acontecem as melhorias na infraestrutura e também nos serviços públicos aqui na nossa cidade. E agora a gente vai falar com a repórter Francine Padilha, que vai falar um pouco mais sobre a importância da LOA. Boa tarde, Fran. É isso, Samuel. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui agora com o vereador Juvenil Silvério, que vai comentar um pouquinho sobre os próximos passos. E primeiro, por que é tão importante, né, escutar a população? Vereador, esse é um rito que já faz parte aí desse processo, né, de aprovação da lei. Agora, por que é tão importante ouvir a população? Boa tarde. Boa tarde. Dentro do rito da casa
de poder ouvir as pessoas para fazer um projeto de lei, esse é o mais importante de todos eles, porque vai tratar do futuro economicamente da nossa cidade, dos recursos que entram na prefeitura para poder gerir a cidade como um todo. Então, a participação da população nesse momento é muito importante. E o que aconteceu aqui na Câmara foi fundamental para que nós, vereadores, pudéssemos colher da população os desejos que elas têm de benefício, de melhorias, sempre cuidando bem e dando maior qualidade de vida para as pessoas. Então, o que aconteceu aqui foi maravilhoso, muitas propostas sugeridas e agora nós vamos levá-las até o Executivo para poder elaborar e melhorar até, por que não dizer, o nosso projeto que é a LOA do próximo ano. Perfeito. Agora, então, quais serão os próximos passos, né? Depois dessa análise das sugestões da população, quais são os próximos passos? Essa análise é fundamental, tem que ser feita com muito critério. As comissões de Justiça e Economia fazem toda aquela observação em cada uma delas. Em alguma delas que tiver viabilidade, nós vamos encaminhar ao Executivo para que possa ser incorporado na peça que vai ser votado aqui nos próximos dias. Perfeito, vereador. E aí isso vale para o ano que vem, é isso? Exatamente. Todo o projeto de lei, a lei orgânica do município, ela é votada um ano antes, valendo a partir de janeiro do próximo ano. Perfeito. Então, vereador, muito obrigada, viu, pela entrevista, pelas informações, um bom trabalho para você. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado pelas informações, Fran. Então, para reforçar, novas sugestões para a LOA podem ser encaminhadas pelo site da Câmara ou protocoladas por escrito presencialmente até o dia 16 de novembro. Os endereços estão aqui na tela. Agora a gente dá uma pausa nos assuntos legislativos para falar de emprego. Se você está à procura de um trabalho ou conhece alguém que está precisando de uma oportunidade, vale a pena dar uma conferida nas vagas disponíveis no PAT de São José, aqui na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, ajudante dedetizador, ajudante selecionador de material reciclável, auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção elétrica, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de automóveis, balconista, balconista de padaria, borracheiro, captador de cadastros, chapeiro de padaria, copeiro, cozinheiro geral, encarregado de manutenção, ferramenteiro, garçom, manicure e pedicure, mecânico automotivo, mecânico de automóveis e montador, mecânico de motocicletas, meio oficial de serralheiro, montador de estruturas metálicas, motorista carreteiro, motorista operador de MUNC, operador de caixa, operador de loja, operador de máquinas, operador de motosserra, operador de processo de produção, operador de telemarketing, padeiro, confeiteiro, pedreiro, professor de inglês, recepcionista, saladeiro, serralheiro, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional, vendedor corporativo, vendedor externo com CNH do tipo B, vendedora interna e zelador. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo financeiro, auxiliar de limpeza, operador de telemarketing e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E olha só, o governo do estado de São Paulo apresentou um projeto de lei para a privatização da Sabesp. A proposta tramita em caráter de urgência. Com a privatização, o objetivo é que haja uma melhora no atendimento. Aqui na Câmara de São José, o assunto foi e continua sendo muito debatido. Confira na reportagem. A Sabesp poderá em breve deixar de ser a maior estatal paulista. Isso porque foi apresentado um projeto do governador Tarcísio de Freitas para privatizar a empresa, que é hoje considerada a maior do ramo na América Latina. São mais de 12 mil colaboradores e um valor de mercado que ultrapassa os 40 bilhões de reais. Só no estado de São Paulo, são 375 municípios atendidos com serviços de água e esgoto, incluindo São José dos Campos. A privatização, na verdade, a parte principal que a gente espera que ela venha resolver é a falta de água em nosso município, não é? Temos áreas irregulares que precisam também chegar? Temos. Mas o problema que nós estamos tendo hoje
com o já existente. A Sabesp não está reservando a quantidade de água suficiente para atender a nossa cidade. O governo paulista acredita que com a privatização, a qualidade do serviço de saneamento e o número de regiões atendidas deva ser ampliado, incluindo áreas rurais e núcleos urbanos informais. O assunto tem sido muito debatido na Câmara de São José dos Campos, que chegou a criar uma comissão especial de inquérito para avaliar os serviços prestados pela companhia. Em diversos bairros, em todas as regiões da nossa cidade, exceto no centro, eu vi a falta de água. Portanto, para mim, a privatização precisa vir corrigir isso. Investimento da Sabesp na infraestrutura dela, em armazenamento, em tratamento de água para a nossa população não passar o que tem passado. O governo, que detém 50,3% em participação, deverá manter apenas 30% com a venda, e uma parte do valor será destinada à criação do Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento no Estado de São Paulo. Mesmo com as privatizações otimistas do projeto, grupos de oposição temem que a privatização tenha impacto negativo em relação aos valores das tarifas. Nós já temos um problema hoje em vários bairros que não tem saneamento básico aqui em São José, né? Eu não acredito que privatizando vai chegar nesses bairros, a não ser que paguem a questão do acionista, né? A hora que tem que pagar o acionista, a população vai ficar de lado. Apesar dos debates, o governo que apresentou o projeto em caráter de urgência acredita que o projeto é a melhor solução para o Estado. A expectativa é que a privatização seja concluída até o final de 2024. O objetivo do governador em privatizar a Sabesp é aumentar a eficiência e diminuir custos, né? Diminuir o preço das tarifas cobradas, que é alta, né? Então, é o que nós esperamos também. Eu acredito que a iniciativa privada, tomando realmente vamos dizer assim, uma parcela importante de participação na Sabesp, vai conseguir resolver esse problema. Acho que o contrato deve ter realmente uma participação efetiva do Estado em cobrar a empresa que vier a ganhar, né, essa licitação da privatização da Sabesp. Ainda nesse tema, uma CEI, Comissão Especial de Inquérito, foi criada aqui na Câmara Municipal para investigar um possível descumprimento de contrato pela Sabesp com o município. Os vereadores membros apuraram denúncias, reuniram informações e apresentaram um relatório. Nós conversamos com o vereador Lino Bispo, que comentou a conclusão dos trabalhos da CEI. Depois de ter ouvido a Prefeitura, a Artesp e a Sabesp, o meu relatório, que foi em um apartado, eu não era o relator, eu era o presidente da comissão, né? Mas o relator fez um relatório que não chegava a lugar nenhum. Portanto, eu apontei o alto índice de perdas, eu apontei a falta de sequência num atendimento para o munícipe da água na torneira do munícipe, né? E apontei também alguns problemas com relação ao esgoto. E disse o seguinte no relatório, que ou a Sabesp corrija os problemas que ela tem na nossa cidade, ou então nós vamos pedir aí uma suspensão do contrato da Sabesp, porque eles estão desrespeitando a população em não atender a população de forma correta. Agora a gente muda um pouco de assunto, vamos falar de saúde e a saúde do coração, viu? Porque uma pesquisa apontou que houve um aumento de 160% nas internações em decorrência de infarto. O dado chama a atenção para o risco das doenças cardiovasculares e mostra que é preciso investir em prevenção. Hábitos ruins, como excesso no consumo de bebidas alcoólicas e cigarro, misturado com a falta de atividades físicas, alimentação inadequada e uma rotina estressante, tem agravado os casos de doenças cardiovasculares no Brasil. Nos últimos 15 anos, o número de pessoas vítimas de infarto e AVC aumentou em 160%. Para o Dr. José Cláudio, vereador e cardiologista, os números são preocupantes e devem subir ainda mais nos próximos anos. A doença cardiovascular
ela mata mais que a AIDS, mata mais que acidente. Ela ficou muito próximo na época do Covid, ela mantinha um número de mortes anual muito grande, porque os maus hábitos, como o cigarro, a alimentação, a pouca prática esportiva, o estresse, as dificuldades financeiras, o desemprego causado aí pela pandemia levou ao aumento da pressão, a preocupação, o estresse é um fator desencadeante muito importante para o infarto, que a pessoa... O levantamento ainda apontou que as doenças do coração têm crescido entre os jovens e as mulheres. Além dos fatores genéticos, a falta de prevenção também tem sido um problema. O estilo de vida da mulher hoje, ele é praticamente idêntico ao do homem. Ela trabalha tanto quanto o homem, ela passa estresse tanto quanto o homem e eu digo, ela trabalha até mais com o homem porque ela tem a dupla jornada, o trabalho e a casa e os filhos. Como a carga de trabalho dela é muito alta, poucas têm chance de fazer uma atividade física, de ter cuidado com o corpo, não só no sentido estético, mas no sentido orgânico. Uma outra preocupação são os números de internações do Sistema Público de Saúde. Registros do SUS apontam que entre 2008 a 2022, 75% dos pacientes do país que precisaram ser internados foram por problemas cardíacos. Deve-se uma preocupação sempre, porque a gente tem uma expectativa de que ia aumentar. Por exemplo, durante a pandemia do Covid, já se esperava que os números de infarto aumentassem em 10%. E a rede pública, ela não vai conseguir atender essa demanda. É uma demanda muito grande. Felizmente, São José dos Campos é uma cidade que tem uma retaguarda, as equipes, mesmo públicas, aqui tem um treinamento muito bom, foi um processo de anos, o atendimento de emergência para a doutoráxica, que a gente chama, existem os protocolos de atendimento, de fazer eletrocardiograma seriado, de fazer dosagem de enzimas, de não liberar o paciente no primeiro atendimento. E para o futuro, os impactos do aquecimento global também devem se tornar fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Um estudo da Universidade de São Paulo, a USP, apontou que nos dias mais quentes há um aumento de 50% no número de mortes no estado. No caso do calor, você tem um esforço maior do calor pela dilatação dos vasos sanguíneos e a necessidade desse sangue levar oxigênio para o pulmão de uma forma mais rápida, exige um esforço maior do coração também, quando as veias estão dilatadas. Para ajudar a melhorar o atendimento na rede pública, a Câmara Municipal tem realizado diversas ações sobre o tema. Além da aprovação do projeto de lei Abril do Coração, que desenvolveu na cidade a realização de campanhas para a prevenção de doenças cardiovasculares, foi criada também a Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico e cardiológico. Vários vereadores trabalham trazendo recursos para apoiar o Pio 12 no tratamento cardiológico. A gente sabe que o Pio 12 ele tem um contrato com a prefeitura para dar esse apoio ao tratamento cardiológico em São José. Quando um paciente de São José dos Campos tem um infarto na Vila Industrial, no UPA Alto da Ponte, no UPA Campo dos Alemães, ele vai direto para o Hospital Pio 12, faz o cateterismo e ali mesmo ele é tratado. O doutor José Cláudio reforça que para contribuir com a prevenção, além da mudança de hábitos, aprender as técnicas de primeiros socorros e saber identificar uma vítima de infarto é fundamental para salvar vidas. Que é uma dor do lado esquerdo, né? Uma dor forte, uma dor em aperto, opressiva, que pode passar para o braço esquerdo, para o queixo, uma dor duradoura, com mais de 10 minutos, pode ser acompanhada de suor, de cansaço. Então, essa orientação para a população é importante, e também para aquela pessoa que vai ter o contato com alguém tendo um infarto, que é deixar a pessoa tranquila, em repouso, transportar rapidamente para um hospital. E prevenção é sempre o melhor remédio, não é mesmo? E a gente te ajuda nesse processo. Toda terça-feira temos o quadro Pílulas de Saúde, com informações e dicas bem legais para evitar as doenças. Dá só uma olhada. Você sabia que existem alguns alimentos que possuem caloria negativa? Se você está querendo emagrecer,
corre e pega a caneta que você precisa anotar esses alimentos e colocar no seu dia a dia. Alimentos caloria negativa são alimentos que o nosso corpo gasta mais caloria para digeri-los do que eles mesmos têm de caloria. Por exemplo, alho, cebola, repolho, muito fibroso, o corpo gasta muito tempo para fazer a digestão do repolho e ele tem baixíssima caloria. Frutas vermelhas, morango, pêssego, goiaba, são alimentos que seu corpo tem uma demanda maior energética no momento de fazer essa digestão. Então, se você quer otimizar o seu processo de emagrecimento, escolha melhor os alimentos que você vai compor as suas refeições e com isso você vai ter mais sucesso, mais velocidade no seu processo e vai atingir um resultado muito maior. E antes da gente se despedir, vamos ver como fica o tempo para a tarde desta terça-feira e também amanhã? Eu já te adianto que vai continuar bastante calor, viu? Terça-feira quente, com céu aberto e muito sol. As nuvens aumentam com o decorrer da tarde e há uma pequena chance de pancada de chuva ao fim do dia. A máxima é de 38 graus e a mínima de 22. Amanhã, quarta-feira, o dia também será de sol com poucas nuvens. A máxima esperada é de 37 graus e a mínima de 23. Pode chover ao fim do dia. E chegou ao fim o boletim desta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Aqui na tela estão as nossas redes sociais. Então, se você ainda não segue a gente, vai lá, se inscreve nos nossos canais e deixa também sua opinião, que é muito importante para o nosso trabalho. Até amanhã. Tchau!